Sejam todos bem-vindos ao TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Meu nome é Ricardo Senna e nesses próximos minutos estaremos aqui mais uma vez falando sobre o São Paulo, sobre os assuntos principais aí que agitaram a semana do Tricolor. Então, nessa edição, número 30, se não estou enganado, teremos aqui vários tópicos aqui. Nós vamos falar da nova camisa de goleiro que a Adidas lançou no Dia do Goleiro. Falaremos também sobre a eleição presidencial do São Paulo que acontece esse ano. Já tem candidato definido aí. Vamos falar também sobre o déficit orçamentário do Tricolor, né? Uma paulada aí, um prejuízo de novo que foi anunciado e confirmado pelo São Paulo. Teremos também um pequeno comentário sobre a volta do Thiago Volpi, já recuperado da lesão que ele teve na Libertadores. Vamos inaugurar aqui também um momento nostalgia, onde a gente sempre vai lembrar de algum jogo, algum momento histórico aí do Tricolor. Um momento marcante aí, a gente vai trazer um lance da Libertadores de 2016, então fica ligado aí também. Vamos falar, claro, também de um outro boato que surgiu essa semana do Cueva querendo voltar para o Tricolor. A gente vai falar sobre isso e é o assunto principal do Voz da Arquibancada também dessa semana. Então, antes da gente começar e eu apresentar aqui meus fiéis escudeiros, só deixando aqui o convite para que vocês se inscrevam em nossos canais. Então, caso você esteja escutando isso no SoundCloud, no Spotify, então já adicione aí o Arquibancada Tricolor nos favoritos aí para que você sempre seja notificado quando nós subirmos novas edições. E se você estiver ouvindo isso também no YouTube, onde a gente sobe agora também o nosso TriCast, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, dar um like aí para a gente poder ficar mais conhecido, né, com esse projeto entre outros torcedores aí do São Paulo, tá ok? Então vamos lá, galera, deixa eu apresentar aqui minha bancada aqui do TriCast mais uma vez, com muito prazer. Anunciando aqui a Vanessa Dias. Tudo bem, Vanessa? Como é que você está? Eu estou bem, e vocês novamente aqui para falar do São Paulo, assuntos bem bacanas. A gente pensava, não vai ter assunto pra gente falar, e tá surgindo um monte de coisas bem interessantes, algumas polêmicas, mas é isso aí, bora pra mais um TriCast. 30, hein? Que é isso? Olha só, né? 30ª edição, hein? Poxa, muito bom mesmo. Obrigado, Vanessa. E do meu outro lado aqui também, como sempre, o Igor Martinez aqui participando com a gente, diretamente do condado de Taquaritinga, né, Igor? É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Ricardo, Vanessa, todo mundo que está aqui com a gente em mais um TriCast, né, 30ª edição, um número redondo assim é sempre legal. E tô aqui, né, no interior, aqui na zona rural do estado de São Paulo, aqui gravando mais um TriCast aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Realmente tem bastante assunto, né? Para quem achou que a semana ia ser muito parada, até que a gente trouxe bastante tópicos aqui para discutir, né? Vamos começar pelos mais amenos, né? Os mais simples. Na semana passada a gente teve aí o Dia do Goleiro, né? Que foi comemorado, já é uma data já ficando tradicional, né? A gente sempre lembra aí dos goleiros históricos do São Paulo, no futebol em geral, e a Adidas fez o lançamento de uma camisa nova para o São Paulo, para o Thiago Volpi especificamente, e é bonita, né? Vanessa, o que você achou da camisa? Eu gostei bastante, eu achei que ficou bem legal, gostei da cor, porque assim, a Adidas fez pro Flamengo, Cruzeiro e pra gente. Eu achei assim, sem parcialidade, realmente achei a mais bonita. E gostei bastante, lançaram num dia interessante, um dia bacana, bem propício. E assim, eu achei que a aceitação também foi muito boa por parte da torcida. E a gente, aqui a gente concorda, a gente gostou bastante de todo mundo, né? Eu achei maravilhosa e já quero. Muito bom, verdade mesmo. Igor, você compraria se você tivesse aí com alguns reais sobrando na conta? Vale a pena aí investir nessa camisa? Eu compraria sim, acho que há quem diga que é muito basicona, né, praticamente monocromática, mas acho que não tem também que ficar inventando muito, não. Achei a cor legal, achei bem feita, sem grandes trelelês, né, sem grandes enfeites, eu compraria sim. É verdade, a Adidas acertou a mão, né, acho que depois de um primeiro ano aí, onde a camisa número 1 do ano passado também não foi ruim, né, foi bonita até, e esse ano eu acho que eles acertaram a mão mesmo, né, ouviram bastante aí a torcida, a camisa número 1 tá bem bonita, logo vem a camisa 2, né, e a camisa 3 também,
pelo que se fala aí, não tá muito longe aí de chegar também não, né? Tomara que dê uma variada, né? Sempre é azul, né? Tomara que seja uma camisa diferente aí. A camisa 3 tem que ser diferente, né? Independente de quem seja a favor ou contra existir essa opção, mas ela tem que ser diferente, né? E vamos ver como é que volta aí a economia para a gente poder investir nessa camisa, né? Logo, logo a gente tem links também do Arquibancada para você poder comprar essa camisa, se você tiver afim aí. E quando você compra a camisa a partir do Arquibancada, você ajuda a gente também, né? Porque a gente acaba tendo aí um acordo com a São Paulo Mania, que é um dos patrocinadores aí do Arquibancada, saopaulomania.com.br, e aí você comprando a sua camisa nos links que o Arquibancada divulga, você ajuda o Arquibancada também. Então, por favor, hein? Não vai comprar na concorrência, não. Vamos lá, vamos pegar um outro assunto aqui, que acho que a gente falou de dinheiro, né? E tem muito a ver. Antes de entrar na questão do Dest, que a gente comentou, acho que vale falar um pouco aqui sobre um tema que movimentou também a parte política aí do São Paulo, que é a definição de uma chapa que vai concorrer ao cargo a partir do ano que vem, né? A eleição acontece esse ano, mas aí claro, os conselheiros, o presidente que for eleito, ele passa a ter seu mandato vigente a partir de janeiro do ano que vem. E a gente teve aí, né, Vanessa, uma oficialização, né, de uma chapa com um conselho, o presidente do Conselho Deliberativo e um candidato à presidência, né? Conta um pouco pra gente, Vanessa. Isso, saiu ontem, né? Foi a união de alguns grupos de conselheiros do São Paulo, que foram 7, que dizem respeito à situação e do Centrão. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que é quem já está no poder, né? Tipo, o Leco também apoia vai nesse caminho. Então, seria o Júlio Casares, como a gente já era previsto, a gente já comentou aqui também que ele seria talvez um possível candidato. E Outen Aires, acho que, assim, me corrijam se estou falando errado, tá? Então, esse grupo de conselheiros do São Paulo que se uniram, eles representam aproximadamente 130 conselheiros, é um grupo considerável aí. E eu acho que isso tem muito a ver, e é uma coisa que talvez a gente não deveria se importar tanto, mas cada vez mais a gente se importa com isso, né? Faz todo sentido a gente ter... A gente talvez não tenha muita voz ativa, mas a gente tem que se preocupar muito com isso. A gente escuta muito fora Leco, mas até que ponto o fora Leco vai ser realmente efetivo no São Paulo, ou se vai continuar mais do mesmo? Que acho que é isso que a gente vai trazer um pouco aqui, sabe? Trazer o que vai mudar, o que isso pode acontecer, porque a reeleição do Leco não vai acontecer, ele não pode se reeleger. Então vamos ter um novo presidente. Quem será? Quais são as ideias dele? E é bom a gente tentar entender isso um pouco. É verdade, e tem uma expectativa muito grande aí dessa definição da oposição também, né? Se ela vai existir. Muita gente tem falado no nome do Marco Aurélio Cunha, né? Como é que você vê isso, Igor? Você acha que, assim, por mais que o Marco Aurélio Cunha seja um candidato muito forte popularmente, né, para a torcida, dentro do clube é diferente, né? Porque quem define isso são os conselheiros. E há quem diga que dentro do clube ele não teria força suficiente para bater aí numa concorrência com o Júlio Casares, né? E há quem diga que o Marco Aurélio Cunha virou as costas para o São Paulo no momento que o São Paulo mais precisava, né? Que foi quando ele foi lá para a CBF, tomar conta da seleção feminina. Assim, eu acho que as pessoas não podem confundir um presidente, né? Assim, o cara para entrar como presidente do clube com aquele cara que fez aquela famosa piadinha do passe de ônibus quando nós fomos campeão mundial, né? Lá em 2005, quando ele quis tirar sarro do Corinthians. E foi ali que ele, né, ganhou a paixão de todo mundo, né, com a piada que ele fez. Assim, eu andei lendo algumas coisas no Twitter a respeito das eleições do São Paulo, e há quem diga que é possível que nem haja oposição, exista uma chapa única, talvez o Júlio Casares mesmo já se eleja presidente sem concorrência. Agora, se isso é negativo ou positivo, eu não sei dizer, até porque não é porque o cara está na situação que ele é igual ao Leco ou tem as mesmas ideias do Leco, nem sempre é assim, tá?
E um outro nome também, junto com o Marco Aurélio Cunha, seria o do Roberto Natel. Tá? Da mesma forma que foi Júlio Casares e o Olten Aires, seria Marco Aurélio Cunha e Roberto Natel. O Newton do Chapéu sempre corre aí por fora também, sempre é citado, mas não tem lá tanta força a esse ponto, né? E a eleição, só dando uma pincelada rápida, a eleição ocorre a partir dos conselheiros, são 160 vitalícios e 100 conselheiros eleitos, e aí o voto da maioria prevalece. É um tema bem complicado, porque assim, alguns acham muito chato, mas isso é o que define muito do futuro do São Paulo, né? Então, assim, se a gente cobra títulos, se a gente cobra negociações, reforços, tudo passa por quem que vai comandar o clube, né? E assim, o São Paulo hoje, eu não sei hoje exatamente, mas durante muito tempo o São Paulo teve um número médio ali de uns 8 mil sócios, 8 mil associados, né? Que não necessariamente todos são São Paulinos, né? São pessoas que moram ali pelo bairro ou que têm interesse em frequentar o clube. Eles elegem os conselheiros, existe uma parcela de conselheiros que são vitalícios, então eles sempre vão estar lá, e esses conselheiros que elegem o presidente, né? Nós entramos em contato com o Marco Aurélio Cunha e com o Júlio Casares essa semana. Ambos toparam gravar conosco aqui para falar um pouco sobre isso. Claro que eles pediram um pouco de tempo, porque ainda no momento do nosso contato ainda não havia sido oficializada nenhuma candidatura, né? Então, de qualquer forma, a gente já chamou o Marco Aurélio para conversar, ele topa, ele falou que deixa passar um pouquinho de tempo aí para se definir as coisas, até para saber se ele vai se candidatar mesmo ou não. E o Júlio Casares também comentou que vai topar com a gente. Como recentemente ele deu uma entrevista, ele fez uma live aí, então ele também pediu um tempinho aí para algumas coisas se definirem para poder falar com a gente. Então o Arquibancada sempre acompanhou as eleições, né, do São Paulo. A gente entrevistou, vou falar alguns nomes aqui que alguns vão arrepiar, mas a gente já entrevistou o Calil Rocha Abdala, o Carlos Miguel Aidar na época da eleição, o Juvenal Juvencio, né? E assim, todos nos receberam muito bem, né? A gente não tem críticas assim pro lado pessoal, exceto quando, claro, alguém faz um mal ao clube, né? Mas assim, nossas críticas sempre são políticas, então quando a gente critica a gestão e a gente mete o pau mesmo é porque merece, né? E se existir algum motivo para ser elogiado, também serão, né? Por enquanto, a gente não vê muitos motivos para elogios, né, nas últimas gestões. Mas o que mereceu elogio, a gente reconheceu, e as críticas a gente faz. E como sempre fazemos também para jogadores e elenco, as críticas são profissionais. Ninguém aqui está ofendendo pessoas, ninguém vai ofender moral, nem nada do tipo, né? Não somos infantis a esse ponto. Então, a gente sabe que os nossos seguidores, leitores também não são dessa linha, né? Então todo mundo entende. Então nós abrimos espaço aí para todos os lados falarem. Então fiquem ligados aí, porque a gente vai ter convidados aí nas próximas edições do TriCast também, certo? Bom, nessa linha ainda de gestão do clube, de administração e como a gente fala de críticas, um ponto que realmente merece críticas está relacionado aí às dívidas do clube, né? E a gente teve aí uma divulgação ontem do déficit orçamentário, né? O prejuízo em caixa do São Paulo, que foi de 156 milhões, né, Vanessa? Conta um pouco aí pra gente poder debater esse tópico aí também. Exatamente, 156 milhões, né? E que referente ao ano passado, né? O ano de 2019. A gente já sabia mais ou menos qual era esse valor, mas foi divulgado oficialmente ontem pelo clube. E o que diz respeito todo esse gasto, né? Tem muito a ver com os altos investimentos em contratações, as eliminações precoces que a gente sofreu e pouca venda de jogadores. E também dívidas trabalhistas, que foi até um tema que a gente abordou no Voz da Arquibancada, que teve alguns acordos essa semana, né, que passou com esses também, essas dívidas trabalhistas dizem respeito a 80 milhões. 81 milhões no total. Então, é muita grana. E a gente não vendeu o jogador. A gente foi vender... Que teve gente que perguntou, né? Do Antony. O Antony foi vendido esse ano, né? Então, entra no exercício desse ano. E então, teve
no documento que o São Paulo divulgou, o São Paulo colocou a contratação de jogadores como Thiago Volpe, Tietê, Pablo, Hernanes, Daniel Alves, Igor Vinícius, Everton Felipe, Léo e Vitor Bueno. Alguns deles vieram até sem custo, né, como o próprio Daniel Alves, mas entra nesse documento. Então é uma grana muito elevada. O São Paulo também, ano passado, né, teve a classificação para pré-Libertadores, não avançou, foi vice-campeão paulista, a Copa do Brasil também não foi adiante. Então tudo isso entra, né, nessa conta que ficou pesado, né, ficou muito alto, e tem que ver agora uma gestão, porque o São Paulo vinha com um plano de negócio para esse ano para cortar custos, né, só que daí, tanto que não teve contratação também desse ano, e também no documento traz um investimento nas categorias de base, que as categorias de base que vão dar realmente base e suporte para esse ano pro Fernando Diniz, porque como não teve contratações, são eles que também vão suprir as necessidades aí do clube nas posições que se precisar. Exato. E afeta muito o clube de várias formas, né, Igor? A gente vê que, assim, o clube fica sem poder de investimento, prejudica muito manutenção de folha salarial, não só do elenco, mas de funcionários. A gente está vendo agora, inclusive, por essa paralisação do futebol, baixa arrecadação ou nenhuma arrecadação, né, de fontes de renda, porque a galera acaba... Não que se desinteressa por futebol, mas você não tem o mesmo fluxo de pessoas, né, consumindo futebol. E aí com isso a coisa se prejudica de tal forma, né? E a folha salarial do São Paulo é altíssima, né? E ainda surgem esses boatos aí de Caleri, de Cavani, né? De reforços e tal. Impossível, né, Igor? Não tem como. É a mesma coisa que você querer ter uma Ferrari sem ter gasolina, né? Você não consegue fazer nada. É um clube grande, gigante, só que se não tá com o caixa propício, você não consegue fazer ele ser gigante também. Porque, querendo ou não, o futebol, mais do que nunca, é cercado de dinheiro, depende muito de dinheiro. Rapidinho, eu fiz aqui um levantamento rápido. Em 2017, o balanço do São Paulo foi de 130 milhões positivos, tá? O clube arrecadou 483 milhões e teve uma dívida de 353. 483 menos 353, 130. Em 2018, foi apenas de 7 milhões. Em 2019, já foi um valor aí aproximado de 180 milhões, tá? E agora em 2020, eles pegam, na verdade, eles mudam alguns números assim, eles consideram os 3 primeiros meses de um ano, porque como você tinha falado da eleição presidencial também, que o presidente começa o exercício em janeiro, até o ano passado, né, seria em abril, né? Então eles consideram também os 3 primeiros meses do ano posterior ali. Então está em torno agora de 156 milhões. O engraçado é que assim, o São Paulo não contratou ninguém, né, de um ano para o outro, assim, 2019 para 2020, praticamente manteve o time. Caro o time que a gente tem, é claro, mas também não vendeu, né? Que é uma crítica que sempre era feita nos outros anos. Porra, toda hora muda o elenco, a gente não consegue ter uma continuidade no elenco e tal, e finalmente quando tem, a gente vê como faz falta, infelizmente, para o clube, a venda de jogadores. O problema é esse, o São Paulo se acostumou a depender de venda de jogadores para fazer caixa. Ele não entendeu ainda alguma outra forma de melhorar o fluxo de caixa, sem depender de venda de atletas. E existem outras formas, vários clubes aí do Brasil conseguem, né? Por que o São Paulo não consegue? Então acho que é esse o grande... Na verdade, até falando da política, acho que esse seria um grande desafio aí para o próximo presidente. Tentar aprender uma forma aí do São Paulo conseguir arrecadação, conseguir fechar o caixa do seu determinado ano positivo sem ter que vender o time inteiro e ter que remontar tudo de novo. O São Paulo, pelo seu tamanho, precisa sim de jogadores gigantes, jogadores consequentemente caros, então tem que preparar a estrutura para ter isso, tá? Não dá para a gente depender da base sempre, não é sempre que vai surgir um Lucas Moura, não é sempre que vai surgir aí um Kaká, então a gente precisa se preparar para isso.
A gente comentou até outros dias aqui, né? Não dá para o clube ter como única fonte de receita, ou a fonte salvadora de receita, a venda de jogadores, senão a gente realmente não forma um time, a gente não briga por títulos, né? Mal explode um jogador, a gente tem que vender para cobrir o caixa, né? Então isso mostra uma gestão muito fraca, muito ruim, porque não diversifica suas fontes de renda. É claro que com títulos você consegue ter mais receita, como o exemplo do Flamengo, que também já passa dificuldades aí, né? Com essa pandemia. Mas você tem formas de gerar. E recentemente eu tive uma oportunidade de ir de novo a trabalho para a Inglaterra, e aí nos momentos de folga eu fui visitar clubes, fui conhecer, falar com o pessoal de marketing para entender. É claro que é um outro cenário econômico, é muito diferente daqui, mas assim, você vê times pequenos, mesmo não na Premier League, que eles conseguem manter ou diversificar essas fontes de receita. Eles têm uma loja bem abastecida, eles têm campanhas de marketing, ações, isso não depende de títulos. Tem times lá que não ganham títulos há muitos anos, mas eles conseguem ter uma relação forte com a sua torcida, onde esses torcedores são consumidores e eles que bancam o clube, né, de certas formas. E o São Paulo dá a impressão assim que ele não liga para sua torcida, porque não é fazendo videozinho no Stories para Instagram, Facebook, não é só com isso que você aproxima e ativa a torcida. Tem muita coisa. E o marketing do São Paulo é um ponto que, assim, eu particularmente carregava muita esperança com a entrada do atual diretor de marketing e não aconteceu nada, absolutamente nada. Teve algumas coisas novas na comunicação, mas muito pouco, né? E só fazendo um adendo, Senna, desculpa te interromper. Imagina. O Júlio Casares, que é o candidato, ele foi o diretor de marketing recentemente, né? Ele era nos anos, acho que entre 2013 ou 15, não me lembro agora, mas ele foi diretor de marketing do São Paulo, né? Sim, foi numa época de ouro, né? Dos títulos e tal. Ele teve um trabalho muito bom no marketing no início, né? Depois, acho que quando a coisa começou a descambar um pouco mais para política, aí ele talvez tenha se perdido um pouco. Mas ele foi, no marketing, ele foi um profissional muito bom ali, pelo que a gente acompanhou da época, né? Então, assim, a gente espera que o São Paulo possa realmente conduzir isso de uma forma que possa gerar receita, né? Hoje o São Paulo é uma equipe que, assim, depende só da venda de jogadores e da cota de TV. Isso é muito pouco, né? Então, vamos ver o que acontece aí com essa eleição, o que pode ser feito, né, com relação a isso, porque, de verdade, do jeito que tá, a gente vai ficar sendo exportador de obra-prima sempre. Ainda mais com a situação que a gente tá agora, que é um momento difícil, né? E como você falou, a gente vai ficar só produzindo e mandando pra fora. A gente já reclamou muito disso, né? Jogadores com 5 jogos sendo vendidos. E realmente não dá pra ser assim, né? Senão, pra que ter categoria de base? Só pra vender? Não faz muito sentido, né? Na verdade a categoria de base sempre foi, né, tida como uma fonte de renda para o clube. Assim, de certa forma eu não acho errado. Eu acho que o clube tem que aproveitar os craques para ele, como se fazia antes, com vários dos anos 90, por exemplo. Tivemos Kaká, tivemos Denilson, tivemos Lucas, enfim, o Rogério, né, também. Eno, enfim. O que eu acho assim, a categoria de base para mim, eu, se fosse presidente do clube, ia continuar usando como uma fonte de renda para o clube. Claro que isso não significa que um David Neres da vida, por exemplo, precisasse ser vendido com 8 jogos pelo profissional apenas. E tá lá despontando no Ajax, salvando o Ajax lá, colocando o Ajax no patamar que eles não alcançavam há muito tempo. Claro, além de outros jogadores deles, mas teve também o Luiz Araújo, enfim. Eu acho que jogadores que se destacam, eles precisam criar uma espécie de plano de carreira, você subir o jogador um pouco mais de valorização, para ser mais difícil de sair daqui. E outra coisa também é o clube ficar refém. O Senna comentou das cotas de TV, não que eu quero que o São Paulo crie litígio com a Globo, por exemplo, mas que tenha a possibilidade de fazer o que o Palmeiras fez,
né, de bater de frente, de ir lá e conseguir quanto ele quer, não quanto a emissora quer. A mesma coisa o Atlético Paranaense, o Flamengo, acho que também fez isso. Sabe, você bater de frente, você se valorizar, você não baixar a cabeça, sabe? Porque, pô, tudo bem lá, o Corinthians ganha mais que a gente, mas não adianta, o Corinthians dá mais audiência, não interessa. Não adianta a gente querer igualar os caras em termos de número de... como é que fala? De audiência, né, de Ibope, porque não adianta, eles são em maior número, isso não tem como alcançar. E isso também não faz o clube ser maior que o outro. Só faz ser o clube ter mais torcida, acabou. Então acho que o São Paulo tem que parar de ser refém. Tem que começar a ter voz, né? Ter voz, exato. Isso é um ponto, porque assim, o São Paulo próprio se desvaloriza em alguns pontos, né? É uma coisa que eu pego muito no pé, que eu acho que dentre todas as coisas erradas que foram feitas ou ruins, mas o único acerto que existia ali na gestão do Aidar, a única, tá? É que o São Paulo, claro, ele passou um aperto ali com muito tempo sem patrocínio master na camisa, mas é um negócio que assim, não é só estético, desvaloriza quando você tem a camisa parecendo um abadá, né? A camisa com um monte de marca, parecendo um macacão de Fórmula 1, e com cada uma dessas marcas pagando muito pouco. Você desvaloriza o clube. Na hora que você vai tentar procurar uma outra marca, você não tem punch ali para poder pedir mais dinheiro, como o Igor comentou da TV. Como é que você vai exigir uma cota maior, por exemplo, de marketing, se você tem várias empresas pagando uma merreca, né, por exemplo? Então, esse exemplo da camisa eu acho que é um dos principais, porque, como eu falo, não é só estético, né? Não é só o visual, mas se você tem um patrocinador forte na camisa, como o São Paulo agora tem o Banco Inter, mas ele acaba tendo que complementar essa renda com outras marcas, né? Se o São Paulo tivesse uma marca só que valorizasse ali e fechasse ali um patrocínio bom, robusto, no máximo 2, você tem até uma relação de parceria maior para você ativar a marca, né? Que é uma coisa que o Banco Inter vem fazendo muito bem, né? Agora, com relação à TV, tem um pouco disso também. A união dos clubes, ela implodiu, né? Quando acabou o Clube dos 13. Não que fosse também uma maravilha, né? Mas acabou ali. E com isso, você também não tem força, porque os clubes, de forma independente, eles não sabem negociar. Hoje, a parte de streaming, né, de TV, para você assistir pela internet, por exemplo, ela é vendida junto com o pacote da TV fechada, e os clubes não dão muita moral nisso. Isso impede, por exemplo, do São Paulo ter uma SPFC TV que transmita jogos, ou que possa vender, ou até gravar alguns vídeos específicos que hoje não pode. A TV do São Paulo não pode passar alguns lances dos jogos do São Paulo, porque a detentora dos direitos de imagem é a Globo. Então, assim, o próprio clube ele não é dono da imagem que ele mesmo produz. Num exemplo bem tosco, é como na época dos Beatles, que eles não eram donos das músicas que eles criaram. Quem era o dono era o Michael Jackson, que ele que comprou os direitos, né, durante um tempo aí. Então, imagina, por exemplo, você fez a música, você é o dono da música, compôs a música, mas você não pode usar, você tem que pedir para alguém. É a mesma coisa. Então, assim, o São Paulo precisa pensar bem nisso, como que vai gerar rendas, receita, para não ficar dependendo só de uma ou duas fontes de renda, que quando elas não acontecem, quebram o clube, e a gente não consegue formar um time campeão, né? Esse é um problema sério. E outra coisa, Senna, só para o pessoal entender, até dando uma traduzida no que você falou na parte de desvalorizar a camisa, é assim, o São Paulo hoje conta com 8 patrocinadores, tá? Tem o Cimentos Cauê, que foi o último que entrou, Colchões Gazin, Cartão de Todos, BetSul, AOC, MRV, Urbano e o Banco Inter. Então o que acontece? O que o Senna quis dizer, pessoal? É basicamente o seguinte: se a gente pegar a somatória de todos esses patrocinadores, eu acredito que a gente está chegando aí em torno de 25 milhões de patrocínio, tá? Para se ter uma ideia, quando o Corinthians ainda tinha a Caixa Econômica, era cerca de 33 milhões de reais, se eu não estou enganado, com um patrocinador só.
Então o que é mais fácil você fazer? Você pega, em vez de ficar enchendo a camisa com coisas, o calção também e tal, por 25 milhões, pega um patrocinador por esse valor. Dessa forma você limpa o uniforme, você cria uma identidade, se for ver, como a gente sempre lembra da LG, por exemplo, e você consegue ter uma valorização para próximos patrocínios. Vamos supor, supondo que o Banco Inter pague esses 25 milhões e fique até dezembro. Quando virar 2021, você vai procurar um patrocinador novo, você fala, cara, o Banco Inter pagava isso aqui pra gente. Você consegue igualar ou ser superior? É assim que funciona. Então, assim, acho que fica feio, fica muita coisa, não é um valor tão alto quanto deveria, se for ver, baseado nos nossos adversários, né? Nossos rivais, principalmente. Mas é melhor do que não ter nada como tinha, né, na época do Aidar com a Under Armour, né? Eu lembro que a primeira camisa da Under Armour, ela tinha aquela faixa que ela era interrompida nas laterais da camisa, né, que foi quando o Cagliari estava aqui, e não tinha patrocínio, era limpa. Era bonita se for ver, por não ter patrocínio, mas era meio feia de design, né? Mas assim, era bonita por não ter patrocínio, por ser uma camisa limpa. Então, só fazendo esse adendo, tá? Eu acho que seria mais legal a gente ter um patrocinador só com um valor mais alto. Exato. Isso não significa que a gente é ingrato ou que a gente é contra os patrocinadores atuais. Pelo contrário, quanto mais o São Paulo puder ter patrocínios, é lógico, é útil, é importantíssimo, e a gente é muito agradecido às empresas que acreditam no São Paulo. É a forma com a qual o São Paulo trabalha os patrocínios, isso que é o diferente, né? Enfim, mudando aqui o nosso tópico, né? Agora falando de alguns outros pontos, a gente teve também a recuperação do Volpi, né, Vanessa? Ele comentou aí que ele já está 100%, que ele já, quando voltarem os treinos, ele já está à disposição, né, do Fernando Diniz. Isso. Eu até vi agora de pouco num grupo a galera publicando assim que a pandemia só aconteceu pro Volpi se recuperar pra Libertadores. Falei, justamente, né? Mas realmente, ele se machucou no jogo contra a LDU, né? O Lucas Perry entrou, machucou a mão direita. Ele achei umas 2 semanas de recuperação que ele ia ter. Se estendeu até um pouco, né? Mas realmente ele já tá pronto 100%. Nosso goleiro tá aí disponível. E quando o futebol voltar, depois de todo esse caos, ele estará disponível pra gente aí. Eu acho que o Volpi, ele conquistou muito rápido a confiança da torcida. No começo, até a galera... É normal, né? Passou por uma insegurança, a galera não tinha tanta confiança nele, mas depois, rapidamente, ele conquistou essa confiança e acredito que é o melhor goleiro pós-Rogério Ceni, né? Que a gente conseguiu aí. Tem tido tem feito bons jogos, né? Desde o ano passado. Exatamente. Ele se firmou muito bem, né, no ano passado. Esse ano também é um goleiro que a gente vê que oferece, né, mais segurança pra gente, né, diferente de outros tempos aí onde a gente passava sustos, né, um atrás do outro. Então o Volpi vem sendo a melhor opção, né, Igor? Não tem muito o que falar sobre ele, né? Eu lembro que quando o São Paulo tava com o Sidão ainda, acho que na verdade quando foi se contratar o Sidão, era o Rogério ainda o técnico, muito torcedor assim, eu lembro que foi quando eu até comecei a pegar com mais firmeza no Twitter, né, não tinha ainda tanto hábito no Twitter. Eu lembro que muita gente já pedia o Volpi, né, desde 2017 que vinha pedindo e tal. Eu lembro dele no Figueirense, lembro que em 2014 ele até enfrentou o Rogério, né, e acho que, é impressionante como ele conseguiu em pouco tempo, assim, fazer tudo o que Denis, Renan Ribeiro, Sidão, eles não conseguiram fazer. É verdade. E tem aí, agora com o contrato definitivo, né, que foi feito esse ano, tem tudo para se tornar aí outro ídolo. Claro, não estou dizendo que ele já tá, gente? Eu só estou dizendo que ele tem tudo para se tornar. Vamos ver até quando ele também quer ficar. Vamos ver se a seleção não vai estragar ele futuramente, que eu também já acho que ele, no mínimo, um terceiro goleiro merece, sabe? Então acho que tem tudo para isso, né? E só fazendo aquele comentário de sempre, né? Esse coronavírus foi um pesadelo pro Lucas Perry, né? É verdade. Coitado. Uma pena aí que ele não conseguiu ter a chance dele, né? Quando ele teve a chance, ele não pôde seguir, né? Mas
infelizmente e felizmente, né, também, porque aí é sinal que o Volpe tá de volta aí já para jogar, né? Vamos falar um pouco de nostalgia, né? Acho que é bom a gente relembrar, a gente falou de alguns itens e tal. A gente quer inaugurar aqui nessa edição 30 do TriCast um momento rápido aqui para a gente lembrar de momentos bacanas, trazer uma lembrança boa aí para o torcedor São Paulino, né? E para começar esse quadro novo aqui no TriCast, a gente separou um momento bem especial, né, Vanessa? Isso, fez 4 anos essa semana, por isso que a gente trouxe esse jogo em específico, né? Que é São Paulo e Toluca. Foi 4-0, né, naquele jogo que recebeu... Foi no Morumbi, 53 mil pessoas na oitava de final da Libertadores. Uma Libertadores que começou meio complicada pro São Paulo, mas depois foi se acertando. Tivemos a goleada contra aquele time que eu não vou saber falar o nome de novo, de 6-0. Daí teve o jogo contra o River, o São Paulo foi se recuperando, se classificou em segundo do seu grupo, né? E pegou então o Toluca do México, ganhou de 4-0. E teve 2 gols do Centurion, que foi titular naquele jogo. Teve também um gol do Michel Basco, que foi o primeiro do jogo, e do Thiago Mendes. E o Caleri não jogou esse jogo, estava suspenso. E o Maicon também estava suspenso, né? Então a gente estava bem desfalcado, mas foi um jogo que São Paulo foi bem. E foi com uma certa tranquilidade pro segundo jogo, depois que acabou perdendo por 3-1. Aliás, pro time, que o Toluca, que tinha o Cueva, né? E que depois a gente vai falar dele. Então, foi um bom jogo, né? Pro São Paulino lembrar, e acredito que a nostalgia é muito boa. E é isso, naquela Libertadores foi surpreendente, acho que pra todo mundo, né? Que a gente acabou caindo nas semis depois. Verdade mesmo. Foi uma Libertadores bem diferente, né? Atípica, porque a gente sofreu bastante, né? Foi difícil. E por incrível que pareça, a gente chegou na semifinal, quase foi campeão, ou quase chegou pelo menos para disputar o título. Não fosse aí alguns detalhes, né? Algumas questões aí que a gente lembra bem. Mas qual que foi a sua melhor lembrança dessa Libertadores, ô Igor? Eu acho que foi o Michael no gol no jogo contra o The Strongest. Na verdade, a gente tinha falado dos goleiros recentemente. Acho que depois do Rogério e antes do Volpe, ele foi o melhor goleiro do São Paulo. Né? Eu concordo. É verdade, não tomou nenhum gol. E ainda pegou ali, salvou nos momentos cruciais ali contra o The Strongest, né? Eu lembro que essa Libertadores também foi a que causou a idolatria do Caleri, né? Foi nela que o Caleri se destacou, fez gols contra o River, que era um jogo difícil pra gente. Fez gol contra o The Strongest, que deu a classificação para nós também, para as oitavas na época. Mas acho que, acima de tudo, o que eu mais gostava no São Paulo de 2016 ali é que era um time... Eu vou falar a escalação daqui a pouco aqui do time. Era um time, pelo menos no plantel ali, meio fraco, mas que o Bausa fazia milagres com o elenco que tinha ali. Eu não lembro depois quem veio, quando ele saiu, se já foi o Doriva ali, não lembro como é que foi, mas o cara conseguiu fazer, assim, dar um start na torcida ali que, ninguém acreditava mais. Eu lembro até de um vídeo que o São Paulo fez, ou que fizeram no YouTube, não lembro agora, um vídeo motivacional lá que, teve gente que chorou até vendo aquele vídeo. Então, assim, foi um ano legal ali, né? Mas, assim, só falando da escalação inicial do São Paulo naquele jogo, o goleiro era o Renan Ribeiro naquele jogo, o lateral direito era o Bruno, o esquerdo era o Mena, a dupla de zaga era o Maicon e o Rodrigo Caio. O Maicon não estava suspenso. Verdade, era o Denis que estava, perdão. Era o Denis que estava. Que o Denis foi expulso contra o The Strongest, né? Isso mesmo. Os volantes, Hudson e Thiago Mendes. Aí os três meias, né? Kelvin, Ganso e Michel Bastos. E o falso 9, como o Caleri estava suspenso, e nós não tínhamos também... Eu não lembro quem era o atacante reserva na época, se já era o Gilberto. Tínhamos o Ítalo. Também, né? Aí o Bausa quis colocar o Centurion de falso 9 e deu certo. Ele fez 2 gols, o primeiro e o quarto. O segundo e o quarto gol, que o segundo foi aquele golaço que ele fez de fora da área, no canto da grande área, lá que ele colocou na gaveta. Isso. E entraram nesse jogo o Allan Kardec no lugar do Kelvin,
o Lucas Fernandes no lugar do Ganso e, pasmem, o Wesley no lugar do Centurion. Nossa. Que homem. Saudades. Só que não, né? Só que nunca. Meu Deus do céu, é verdade, hein? Putz, como é que pode, né? A gente chegou longe com esse time, né? Você tava no Morumbi esse dia, Ricardo? Tava, nossa senhora, aquela Libertadores inteira foi intensa, viu? Depois nós pegamos quem depois do Toluca? Deixa eu... O Atlético Mineiro. Ah, verdade, Atlético Mineiro. Aí perdemos pro Atlético Nacional, que pegou o Independiente Del Valle na final. Nossa. Que tinha eliminado o Boca, né? É. Era E nossa, eliminou o eles. brasileiro também, se eu não me engano. Foi o Grêmio, eu não lembro agora direito. Mas eu lembro que assim. Eu lembro que lá pelas quartas de final eu tava achando que a gente ia fazer uma final contra o Boca, que seria pesadíssima, né? E infelizmente não rolou, né? A gente foi indo, tal, o Boca tinha eliminado o Nacional, né, do Uruguai, chegou na semifinal e aí tava lá Independiente Del Valle e de um lado, né, e o São Paulo com o Atlético Nacional. E engraçado, né, que os mais tradicionais, que eram São Paulo e Boca, perderam os 2 jogos da semi, né? Infelizmente. Mas seria uma final linda, né? Independente contra quem fosse, né? O São Paulo chegar na final, numa campanha de superação que teve ali naquele ano, seria fantástico, né? Foi uma Libertadores muito, muito, assim, legal, porque ela começou meio mal, meio ruim, né? Uhum. A gente foi batendo um por um, né? Toluca, Atlético Mineiro. O jogo do Atlético Mineiro lá em Minas, né? A gente fez uma live de 2 horas lá na época era o Copa Restaurante lá no Morumbi, né? E a gente ficou lá ao vivo, né? Comentando ali o jogo, tal, acompanhando a torcida ali, fez algumas entradas. Até quem participou com a gente foi o Gustavo Villani, o PVC, o Luciano Schucker, né, da SPFC TV. Então a gente teve uma galera ali que tava num puta clima legal, né? Quando o São Paulo passou, né, que foi o gol do Maicon, nossa, aquele restaurante veio abaixo. Foi sensacional, muito bom lembrar. Legal. Só fazendo um comentário aqui, é que o Independiente Del Valle, ele era do grupo do Atlético Mineiro, tá? Na Libertadores, eles eliminaram o River Plate. É verdade. Depois passaram pelo Pumas, depois passaram pelo Boca e aí perderam na final. Gente! O Atlético Nacional passou pelo Huracan, Rosário Central, São Paulo e depois pelo Independiente Del Valle. Então, se for ver, né, pô, acho que o Independiente Del Valle mereceu mais um pouquinho do que o Atlético Nacional. Até porque o Atlético Nacional passou por nós também com uma ajudinha, né, convenhamos. Né? Bem grande até, né? Mas, bom lembrar. A gente fica aqui com essa memória boa aí dessa Libertadores, essa goleada de 4-0 contra o Toluca, né? E falando do Toluca, um nome que a gente lembra, né, como a Vanessa comentou aí, que era destaque lá daquele time, era um peruano habilidoso, veloz ali. Que era reserva contra nós ali, viu? Que era reserva. Entrou no meio do jogo só. Exato, entrou depois, teve um destaque, chamou a atenção do São Paulo. E o São Paulo contratou ele ainda naquele ano. Ele só não pôde jogar Libertadores porque ele já tinha atuado pelo Toluca, né? Que era um peruano chamado Cueva, que voltou às manchetes aí essa semana, né, Vanessa? Isso. Perguntaram pra ele, né, pro Cueva, se ele jogaria na Argentina. E ele sempre, porque ele teve algumas negociações por lá e tudo mais, ele falou que sempre teve desejo de jogar no Boca, que seria muito bacana jogar no Boca, mas que ele também tem a intenção de voltar a jogar no São Paulo. Daí se levantaram várias questões sobre isso e tudo mais, né? E se ele poderia retornar ao tricolor, né? Ele saiu daqui, foi pra fora, pro Krasnodar, né? Depois ele veio pro Santos e depois teve alguns percalços ali que aconteceu, ele foi afastado do grupo, teve alguns problemas, assim como ele teve no São Paulo, e foi pro Pachuca. E se levantou, ele falou que foi muito bom a experiência nele no São Paulo, pra ele, né, porque pros torcedores nem tanto, mas enfim. E não, a gente teve bons momentos com o Cueva, né, eu falo assim, vou falar a minha não vou falar toda a minha opinião, porque a gente vai conversar isso na segunda-feira, mas eu gostava muito do Cueva, achava ele um bom jogador, o problema é que ele jogava só quando ele queria, e a gente não pode esperar a boa vontade de jogador, né. Mas é isso, se levantou essa possibilidade da volta do nosso ex-camisa 10, né?
O Cueva ele se destacou muito, né? Principalmente no jogo contra o Corinthians, onde o São Paulo enfiou 4-0 nos caras, né? E o Cueva teve uma partida excelente. Ele já tinha feito um gol também. Depois ele fez um gol lá em Itaquera, né? Um gol de empate lá no pênalti que ele sempre comemorava, né? Botando a mão no ouvido. Tomou cartão amarelo. Que, putz, a arbitragem estava a favor do outro time ali para variar, né? Mas assim, o Cueva se destacou bem até por conta desses clássicos, né? Jogou bem, fez gols. E assim, era o amor da torcida, né, naquele período. Sim. E aí, Igor, ele começou a cair em desgraça, né, porque tinha umas Itaipavas ali, né, no meio da história. Tinha algumas polêmicas, né, envolvendo o Cueva, né? O que você acha? A gente vai falar melhor disso no Voz da Arquibancada, né, mas assim, procede esse lance do Cueva, foi só um boato, e a gente achando que é só papo aí, como é que você deu uma apurada nisso, né? Na verdade, assim, eu dei como você falou, dei uma apurada no Twitter aqui e eu vi várias coisas, assim, vários tweets, né, falando dessa situação. Há quem diga que ele ligou diretamente pro Leco, e aí o Leco conversou com o Raí, com o Pássaro e com o Diniz, então os três já estão sabendo. Aparentemente não houve recusa de nenhum deles, desde que, lógico, né, seja feito sob certas condições. O Cueva, ele conseguiu na justiça a sua liberação, né, com o Santos, porque ele era do Santos, ele foi emprestado ao Pachuca, né? Então ele conseguiu a liberação para o Santos, então ele está livre no mercado. Então, assim, aparentemente o São Paulo só teria que pagar salários, acho que nem luvas parece que ele vai precisar pagar se o Cueva voltar, porque é da vontade do jogador vir para cá, assim, é meio que, tá bom, já que você quer vir, a gente te acolhe, sabe? Eu até vi aqui o Chacon comentou, né, que parece mesmo que existe essa possibilidade, que há essa conversa, mas que não há nada oficial ainda, não tem nada assim, não está acontecendo ainda, só existe monitoramento da situação e, enfim, né, é aquela contratação, assim, é um jogador que acho que nem divide mais a torcida, acho que a torcida é quase que totalmente contra a vinda dele. Assim, o desrespeito pro clube parece que foi até maior do que o Arboleda fez, né? Tirando aquela foto com a camisa do Palmeiras. Aparentemente até recuperou já a confiança de muita gente, né? Pelo que ele jogou depois disso. Mas assim, eu acho que é uma possibilidade que realmente pode acontecer, sim. Se é certo ou não é uma outra história, mas eu acho que tá perigando aí, entre aspas, né, de acontecer. O papo surgiu meio forte aí, porque algumas pessoas influentes ou que tem boas fontes também confirmaram que tem um papo rolando e, sei lá, hein, tá ganhando força, né? Vamos ver, a gente vai discutir isso melhor aí no Voz da Arquibancada, né, as opiniões de cada um, mas então acompanha porque a gente também vai ter um convidado aí no Voz da Arquibancada dessa segunda-feira, que é o Rogério Barolo, né? Então, o Barolo Vídeos lá no canal do YouTube, ele vai comentar um pouco com a gente aí essa possível vinda do Cueva. Então não percam aí, segunda-feira, dia 4 às 8 da noite. Se você perder, azar o seu. Não, brincadeira. Aí a gente deixa gravado lá. Você vai poder assistir no Facebook, no YouTube com a gente lá também, né? Bom, então é isso, pessoal. Cobrimos aí todos os tópicos principais, né? Acho que foi uma semana bem movimentada. Então eu já passo a bola aqui para Vanessa, deixar a sua mensagem final aqui dessa edição 30 do TriCast. Vanessa, por favor. Gente, é isso aí, muito obrigada por acompanhar a gente falou diversas coisas aqui, a gente deu uma pincelada sobre esse assunto do Cueva, que foi realmente pra acender essa curiosidade do que tá por vir aí na segunda-feira. Vai ser uma discussão bem bacana, porque a gente vai falar um pouco do passado do São Paulo, esse tempo que ele esteve aqui, o que aconteceu, o presente, né, que foi o que ele falou, e o futuro, que talvez quem pode aparecer por aí, o que vem, o que não vem, o futuro do futebol que tá meio incerto. Então, segunda-feira a gente continua o nosso papo. Aqui é pra gente esquentar um pouquinho e segunda a gente dá continuidade. Um bom feriado, bom sim, final de semana pra vocês aí, gente. Perfeito, muito bom. Obrigado, Vanessa, mais uma vez.
Igor, suas mensagens finais aí pra galera também que tá ouvindo a gente aqui no TriCast. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição aqui do TriCast. A gente, mesmo com essa paradeira aí do mundo por causa do coronavírus, a gente sempre tem assunto para trazer aqui para vocês. Então eu agradeço ao Ricardo, à Vanessa por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês e a você que fez parte de mais um TriCast, a 30ª edição, tá certo? Então fica aqui um forte abraço, saudações tricolores. Ótimo, muito bom, obrigado, Igor. E é isso, galera. Bom, aqui a gente sempre deixa o convite para vocês, o agradecimento aos nossos apoiadores também, um abraço para a galera do Banco Inter, da SãoPauloMania.com.br, um abraço para o Paulo lá da Urbano também, e fica o nosso convite para que vocês continuem acompanhando os nossos canais, nossos assuntos, nosso site, o arquitricolor.com. Então adicione nos favoritos, no celular ali, ative o sino de notificação para sempre receber as mensagens que a gente coloca lá, os conteúdos, e o convite aqui para vocês acompanharem o Voz da Arquibancada dessa semana e a próxima edição do TriCast, onde a gente vai trazer mais assuntos aí sobre o São Paulo. Beleza, galera? Então, saudações tricolores mais uma vez, uma ótima semana a todos, até lá!